Dei ao meu meio-irmão desempregado um emprego bem remunerado e dinheiro de graça. Em troca ele me assediou por meses e tentou me fazer ser demitido. Crescendo, meu meio-irmão era o filho de ouro e eu gostava que fosse assim. Quando meu padrasto e minha mãe ignoraram meu boletim porque eu tinha uma mistura de SBS e fizeram uma festa para meu meio-irmão Tyler, que tirou todos os CS, eu fiquei feliz por ele. E mesmo quando me repreenderam por ser quieto e ingrato à mesa de jantar, enquanto Tyler ganhava o dobro da sobremesa por levar seu prato à pia, eu fiquei feliz por ele porque sabia que a longo prazo isso só me beneficiaria. Eu também sabia que isso eventualmente causaria uma desavença entre nós. Claro, eu estava certo sobre ambas as coisas. Eu me formei no ensino médio com todas as honras por causa do quanto meu complexo de inferioridade me fez estudar, enquanto Tyler foi reprovado no terceiro ano. Me mudei assim que completei 18 anos e usei meu próprio dinheiro para pagar o apartamento, enquanto Tyler estava literalmente em dívida legal aos 17. Minha mãe e meu padrasto realmente pararam de falar comigo assim que me mudei e eu retribuí nunca mais voltando para as festas de fim de ano. A única coisa que eu fazia era enviar $200 em dinheiro para Tyler a cada 2 meses, só para que ele não dependesse totalmente deles. Fora isso não nos falávamos. Tudo que eu sabia sobre ele era que ele de alguma forma tinha conseguido um emprego como supervisor em um McDonald's local. Honestamente, eu gostava que fosse assim, eu não queria que nenhum membro da minha família soubesse como eu estava. Esperei até me formar na faculdade, comprar um carro e um apartamento bons e ter um emprego estável para vê-los novamente. Pensei que finalmente seria isso que os mostraria, mas em vez disso tive um dia de ação de graças que ficará para sempre gravado na minha mente. Apareci com uma roupa velha da Old Navy, um cheque generoso e uma oportunidade de emprego para Tyler. Meu padrasto foi quem abriu a porta. Quase engasguei quando vi o quanto ele parecia mais velho, enquanto o rosto da minha mãe estava cheio de botox. Para minha surpresa eles realmente me receberam, mas eu nunca baixei a guarda e só quando todos nós nos sentamos na sala de estar é que a máscara de gentileza deles caiu. Eles começaram a me atualizar e descobri que Tyler havia sido demitido do McDonald's depois de apenas um ano e estava desempregado desde então. Vi ele dizendo isso como minha chance de falar sobre o emprego. Bem, eu trabalho em um banco e estamos procurando. Tyler me interrompeu. Ah, olha para mim. Sou pago para usar uma calculadora e vestir um terno. Eu o encarei inexpressivamente enquanto meus pais estavam morrendo de rir. Já fazia quase 8 anos desde a última vez que o vi. Certamente ele não era mais um crianção, certo? Ignorei como uma piada idiota e tentei continuar, mas toda vez que eu tentava ele começava a fazer caretas engraçadas ou me chamava de macaco de escritório em voz baixa. Apenas suspirei e pela primeira vez vi Tyler como ele realmente era, em um vagabundo perdedor. Então desisti da oferta de emprego e em vez disso apenas entreguei a ele o cheque de $15.000 do meu bolso. Mas em vez de me agradecer ou mesmo apenas acenar na minha direção, ele foi longe demais. Aposto que seu pai morto está muito orgulhoso de você ter se tornado um parasita do dinheiro, hein? Meu rosto caiu, fui instantaneamente tomado por tanta raiva que meu pescoço e rosto começaram a queimar. Levantei-me para ir em direção a ele com os punhos cerrados ao meu lado e em resposta ele também se levantou, só que em vez de me encarar foi para fugir e se trancar no banheiro. Meus pais praticamente se grudaram no sofá sem querer se envolver. Simplesmente caminhei até Tyler e comecei lentamente a destrancar a porta pelo lado de fora ao provocando. Ei Tyler, sabia que eu ia te oferecer um emprego com um salário inicial de $6.000 hoje? Silêncio. Mas ei, se você prefere bater sua salsicha o dia todo enquanto assiste garotas que nunca vão te querer, tudo isso do quarto de infância do qual você nunca saiu, então que assim seja. Silêncio. Nem me preocupei em abrir a porta depois disso, apenas fui embora. Uma pequena parte de mim estava com raiva por tê-lo deixado ficar com o cheque, mas eu estava principalmente feliz por ter podido ajudá-lo. Mas acontece que Tyler não queria exatamente o cheque, ele também não queria o emprego. Em vez disso ele queria arruinar minha vida. Eu ainda não percebia, mas meus comentários tinham magoado Tyler tanto que ele decidiu usá-los para arruinar tudo o que eu já havia conquistado. Cerca de uma semana depois comecei a receber ligações estranhas no trabalho, alguém perguntava por mim pelo nome e depois desligava quando eu atendia. Então minha caixa de entrada de e-mail foi inundada com confirmações de inscrição, de alguma forma alguém me inscreveu em todas as newsletters de sites adultos possíveis, meu e-mail do trabalho, não o meu pessoal. Troquei minhas senhas e segui em frente pensando que era apenas uma coisa de uma vez. Então meus vizinhos começaram a me olhar estranho no corredor. Acontece que alguém tinha colocado panfletos pelo meu prédio alegando que eu estava administrando um negócio ilegal do meu apartamento. Os panfletos tinham meu nome completo e número da unidade. Eu soube imediatamente que era Tyler, mas como ele sabia onde eu morava, o cheque que eu dei a ele tinha o endereço do meu banco, não o meu endereço residencial. Levei alguns dias de pensamento paranoico antes de me lembrar que minha mãe tinha pedido meu endereço no ano passado para enviar um cartão de Natal. Ela nunca enviou nada, mas obviamente tinha dado a informação para Tyler. As coisas escalaram rapidamente a partir daí. Comecei a receber pacotes que nunca pedi, coisas caras que chegavam com entrega contra reembolso, o que significava que eu tinha que pagar por eles ou recusar a entrega. Meu carro foi riscado na garagem do meu prédio. Alguém fez uma reclamação de barulho à associação do meu condomínio 3 noites seguidas. Tudo isso era irritante, mas administrável. O que me tirou do sério foi quando recebi uma ligação do meu chefe perguntando se estava tudo bem. Aparentemente alguém alegando ser meu meio-irmão tinha ligado para o RH para dizer que eu estava tendo uma crise de saúde mental e poderia precisar ser avaliado. Isso poderia ter prejudicado seriamente minha reputação no trabalho se meu chefe não me conhecesse melhor. Eu tinha terminado de jogar na defensiva. Era hora de descobrir exatamente o que Tyler estava tramando e colocar um fim nisso. Liguei para minha mãe pela primeira vez em anos e perguntei casualmente como Tyler estava. Ela começou um monólogo de 20 minutos sobre como ele estava entre oportunidades, mas tinha grandes planos. A parte importante é que ele ainda estava morando em casa, no quarto de infância, assim como eu tinha
tinha adivinhado. Eu precisava saber até onde ele estava disposto a ir, e mais importante, eu precisava ter certeza de que ele entendesse que mexer comigo teria um efeito contrário espetacular. Os dias de eu ser o irmão quieto tinham acabado. Se Tyler queria uma guerra, ele não tinha ideia do que estava enfrentando. Eu imaginei que se Tyler queria bagunçar minha vida eu precisava ser esperto sobre como eu lidaria com isso. Apenas confrontá-lo só pioraria as coisas. O idiota provavelmente esperava que eu entrasse na casa da minha mãe gritando com ele, o que só reforçaria a narrativa de que eu sou instável. Não, eu tinha que ser mais estratégico. A primeira coisa que fiz foi proteger minha vida digital, troquei todas as minhas senhas, configurei a autenticação de 2 fatores e criei um alerta do Google para meu nome. Liguei para meu banco, empresas de cartão de crédito e até mesmo para os 3 buros de crédito para colocar alertas de fraude em tudo. A última coisa que eu precisava era Tyler tentando abrir contas em meu nome. Então eu lidei com a segurança física, conversei com o gerente do meu prédio sobre a situação, mantendo tudo vago, apenas disse que tinha um membro da família problemático que poderia causar problemas. Ele concordou em alertar a segurança e garantir que nenhum pacote fosse aceito sem minha aprovação direta. Eu também comprei uma câmera barata para minha porta da frente, apenas um ring doorbell básico, nada chique. Durante tudo isso eu estava tentando descobrir meu próximo passo. Eu não ia apenas sentar e aguentar as merdas de Tyler, mas também não queria afundar ao nível dele. Decidi fazer uma viagem rápida à minha cidade natal naquele fim de semana, não para confrontar Tyler, mas para coletar informações. Eu dirigi até lá no sábado de manhã e estacionei a alguns quarteirões da casa dos meus pais. A vizinhança deles não tinha mudado muito, as mesmas casas antigas e as mesmas calçadas rachadas. Fiquei sentado no meu carro me perguntando o que diabos eu estava fazendo quando avistei Tyler saindo pela porta da frente. Ele estava usando a mesma calça de moletom manchada do dia de ação de graças, mas tinha adicionado um moletom sujo, um verdadeiro ícone da moda. Eu me encolhi no meu assento enquanto ele passava sem nem olhar para mim. Ele foi em direção à loja de conveniência na esquina. Decidi segui-lo, não muito perto, apenas o suficiente para ver o que ele estava fazendo. Ele comprou cigarros e um fardo de cerveja barata. Depois voltou para casa, mas não entrou. Em vez disso ele contornou para o quintal lateral onde havia um galpão velho que meus pais nunca usavam para nada além de guardar o cortador de grama, mas Tyler o destrancou e entrou, ficando lá por cerca de 20 minutos antes de sair novamente e voltar para casa. Esperei até que os carros da minha mãe e do Tom sumissem no dia seguinte antes de fazer minha jogada. No domingo de manhã eles sempre iam à lanchonete para o café da manhã, uma tradição desde que eu era criança. Imaginei que Tyler estaria dormindo ou grudado em seus videogames. O galpão era o que eu queria verificar, a fechadura era barata e fácil de arrombar, obrigado tutoriais do YouTube. Por dentro, bem, não era o que eu esperava. Tyler tinha montado uma espécie de escritório ali, havia uma mesa com um laptop velho, uma impressora e pilhas de papel. Na parede havia fotos minhas, fotos das minhas redes sociais antes de eu bloquear tudo, impressões do meu perfil profissional, até um mapa com meu apartamento circulado em vermelho. Parecia algo saído de um filme de suspense ruim. O que realmente chamou minha atenção foi um caderno rotulado Operação Vingança, bem original Tyler. Folheei e encontrei uma lista detalhada de todas as coisas que ele já havia feito para me prejudicar, além de várias outras que ele estava planejando. Algumas eram infantis, como pedir pizzas para minha casa às 3 da manhã, outras eram mais preocupantes. Ele havia anotado os nomes de vários dos meus colegas de trabalho e anotações sobre como contatá-los. Tirei fotos de tudo com meu celular. Isso não era apenas uma rivalidade irritante entre irmãos, era assédio puro e simples. Coloquei cuidadosamente tudo de volta exatamente como encontrei e saí me certificando de trancar o galpão atrás de mim. No caminho para casa liguei para minha amiga Bárbara que trabalha com segurança de TI. Ela sempre foi minha pessoa de referência para conselhos tecnológicos. Expliquei a situação sem entrar muito no drama familiar. Esse cara parece um completo perdedor. Foi a avaliação dela. Mas até perdedores podem causar danos, você precisa se proteger. Bárbara veio naquela noite e me ajudou a configurar uma segurança melhor em todos os meus dispositivos. Ela também teve algumas ideias sobre como rastrear a origem de qualquer assédio digital futuro. Pedimos comida para a viagem e passamos a noite toda protegendo tudo. Sabe, Disse Bárbara entre mordidas de pé de Thai. você poderia simplesmente denunciá-lo à polícia por assédio. Balancei a cabeça. Ainda não. Quero ver o que ele faz a seguir. Algo em mim queria lidar com isso sozinho. Além disso, envolver a polícia significava potencialmente ter que lidar com meus pais, e eu não estava pronto para essa dor de cabeça. As próximas semanas foram tranquilas, talvez até demais. Verifiquei as imagens da minha câmera diariamente, mas não havia sinal de Tyler, nem ligações estranhas, nem pacotes, nada. Quase comecei a pensar que ele havia desistido, mas então recebi uma ligação de um número desconhecido enquanto estava no trabalho. Contra meu bom senso atendi. Alô, é o Alexandre? Perguntou uma voz feminina. Sim, quem fala? Aqui é Karen da Credit Secure. Detectamos algumas atividades incomuns em suas contas. Parece que alguém tentou abrir 3 cartões de crédito em seu nome ontem. Meu estômago caiu. Passei minha hora de almoço lidando com a tentativa de roubo de identidade. Felizmente os alertas de fraude que eu havia configurado impediram qualquer dano real, mas ficou claro que Tyler estava escalando. E isso não era apenas irritante, era potencialmente criminoso. Naquela noite meu telefone vibrou com uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Com problemas de crédito, talvez você devesse ter mais cuidado com quem você irrita. Eu não respondi, apenas salvei o número como evidência, mas agora eu estava genuinamente furioso. Isso tinha ido longe demais. No dia seguinte no trabalho não consegui me concentrar, minha mente ficava divagando para Tyler e seus esquemas de vingança estúpidos. Durante meu intervalo da tarde decidi verificar meu e-mail pessoal e lá estava, em um e-mail da minha mãe com o assunto: precisamos conversar sobre Tyler. Abri com os dedos suados, era breve. Alexandre, não sei o que está acontecendo entre você e seu meio-irmão, mas ele tem agido estranho desde sua visita. Você poderia me ligar, por favor?
Pelo menos ela usou meu irmão. Desta vez algumas coisas mudam. Eu não liguei para ela, mas formulei um plano. Se Tyler queria jogar sujo, eu também podia jogar sujo, mas de forma mais inteligente. Primeiro passo: liguei para o McDonald's onde ele costumava trabalhar e pedi para falar com o gerente. Me apresentei como um possível empregador fazendo uma verificação de referências sobre Tyler. O gerente, um cara chamado Richard Hill. Referência para Tyler? Senhor, a única referência que eu daria para aquele cara é para ficar bem longe. Ele foi o pior funcionário que já tive. Chegava atrasado, saía mais cedo, roubava do caixa e assediava colegas de trabalho. Nós não o demitimos. Ele foi preso no estacionamento por vender erva. Nós simplesmente nunca mais o colocamos na escala depois disso. Interessante, muito diferente da história de ciúmes do gerente que minha mãe havia contado. Agradeci a Richard e desliguei. Então passei para o segundo passo. Liguei para o telefone de Tyler de um número descartável que eu havia configurado. E aí? Ele atendeu. Disfarcei um pouco minha voz. Ei, é o Tyler. Ouvi dizer que você pode me arrumar algumas coisas. Eu estava arriscando aqui, mas o comentário de Richard sobre vender planta me fez suspeitar que Tyler ainda poderia estar traficando. Quem fala? Ele soou desconfiado, mas interessado. Nome é Maicon. Jason da oficina mecânica me deu seu número. Disse que você poderia me ajudar com uns suprimentos para uma festa. Houve uma pausa. Sim, posso te ajudar. O que você está procurando? Combinamos de nos encontrar na loja de conveniência perto da casa dos meus pais naquele fim de semana. Desliguei sentindo uma mistura de triunfo e nervosismo. Eu não tinha intenção de realmente comprar do meu meio-irmão perdedor. Eu só queria a confirmação do que ele estava tramando. O resto da semana passou sem incidentes. Tirei sexta-feira do trabalho e dirigi até minha cidade natal fazendo o check-in em um motel barato sob um nome falso. Paranoico talvez, mas é melhor prevenir do que remediar. No sábado de manhã estacionei em frente à loja de conveniência e esperei. Pontualmente, Tyler apareceu olhando em volta nervosamente. Eu estava com um boné abaixado e óculos de sol sentado no meu carro com a janela um pouco aberta para poder ouvir. Observei enquanto ele andava de um lado para o outro por cerca de 10 minutos antes de pegar o celular. Um minuto depois meu celular descartável tocou. Eu não atendi. Ele tentou mais 2 vezes. Depois mandou uma mensagem. Onde você está? Eu não respondi. Ele esperou mais 15 minutos ficando visivelmente agitado antes de finalmente desistir e voltar para a casa dos meus pais, mas ele não entrou. Ele foi para o galpão novamente. Dei a ele algum tempo. Depois peguei meu celular e o segui. Desta vez não entrei no galpão, apenas fiquei perto da janela gravando com o celular enquanto Tyler desabafava sozinho. O idiota não apareceu, perdendo meu tempo. Podia ser uma armadilha. Preciso focar no plano. De qualquer forma, Alexandre não vai saber o que o atingiu. Quando eu terminar ele vai desejar nunca ter voltado. Foi então que ouvi um som que fez meu sangue gelar, um clique inconfundível de uma arma sendo manuseada. Quase deixei meu celular cair, mas consegui continuar gravando. Devia ter visto a cara dele quando mencionei o pai. Tyler riu sozinho. Sempre foi um sensível. Eu já tinha ouvido o suficiente. Recuei silenciosamente e voltei para meu carro com o coração acelerado. A gravação não estava cristalina, mas era o suficiente para me deixar seriamente preocupado. Tyler era realmente perigoso ou apenas estava se vangloriando sozinho? Decidi não arriscar. Quando voltei para o motel, copiei a gravação para meu laptop e liguei para Bárbara. Acho que meu meio-irmão pode ser realmente perigoso. Eu disse, tentando manter a voz firme. Defina perigoso. Bárbara respondeu. Tipo, acho que ele pode ter uma arma e estar planejando algo sério. Bárbara ficou em silêncio por um momento. Alexandre, você precisa ir à polícia. Eu sei, mas... Sem o mas, isso não é mais sobre drama familiar. Se você está genuinamente preocupado com sua segurança, precisa denunciar. Ela estava certa, é claro, mas eu ainda hesitei. Ir à polícia significava que toda essa bagunça se tornaria oficial, meus pais se envolveriam, seria complicado. Então meu telefone tocou com uma notificação do aplicativo de segurança do meu condomínio. Alguém estava tentando entrar na minha unidade. A câmera mostrava um entregador com um pacote grande. Eu não tinha pedido nada. Liguei imediatamente para a portaria do meu prédio. Aqui é o Alexandre, unidade 412. Estou fora da cidade e não estou esperando nenhuma entrega. Por favor, não aceitem nenhum pacote para mim. O segurança respondeu. Tarde demais, senhor. O entregador disse que era perecível e precisava de assinatura imediata. Seu meio-irmão assinou. Perguntei. Meu meio-irmão? Não tenho nenhum meio-irmão na cidade. Houve uma pausa estranha. Cara alto, meio forte e barba. Disse que estava cuidando da sua casa enquanto você estava fora. Ele tinha uma chave e tudo mais. Senti que ia vomitar. Esse não é meu meio-irmão. É alguém se passando por um parente. Ele não tem permissão para estar na minha unidade. Por favor, chame a polícia imediatamente. Desliguei e liguei para Bárbara, que morava a cerca de 15 minutos do meu prédio. Bárbara, Tyler está no meu apartamento. Ele conseguiu uma chave de alguma forma. A segurança do prédio está chamando a polícia, mas você pode ir até lá. Estou a caminho. Ela disse sem hesitar, enquanto eu começava a viagem de 3 horas de volta para casa. Bárbara me manteve atualizado por mensagem. A polícia havia chegado, mas Tyler já tinha ido embora. A entrega perecível acabou sendo uma caixa de peixes podres que ele havia deixado na bancada da minha cozinha. Clássico Tyler, infantil e nojento. A polícia fez um relatório, mas disse que não havia muito que pudessem fazer já que nada foi roubado e os danos foram mínimos. Eles me aconselharam a trocar as fechaduras e pedir uma ordem de restrição. Quando cheguei em casa, Bárbara já havia chamado um chaveiro que estava terminando de trocar as fechaduras. Meu apartamento ainda cheirava a peixe apesar dos esforços de Bárbara para limpar. Eu estava exausto, furioso e assustado, mas principalmente tinha acabado de ser o saco de pancadas de Tyler. Preciso acabar com isso. Eu disse a Bárbara enquanto nos sentávamos na minha varanda para escapar do cheiro. Não apenas pará-lo,
mas garantir que ele nunca mais possa fazer esse tipo de merda. O que você está pensando? Bárbara parecia preocupada. Algo legal, Eu garanti. mas eficaz. O dia seguinte era domingo. Eu sabia que meus pais estariam no café da manhã de sempre. Tyler provavelmente estaria dormindo. O momento perfeito para eu fazer algumas ligações. Primeiro liguei para um amigo que trabalhava no Detran. Eu não estava procurando nada ilegal, apenas a confirmação de algumas suspeitas. E com certeza a carteira de motorista de Tyler estava suspensa há 6 meses por multas não pagas e dirigir sem seguro. No entanto, eu o tinha visto dirigindo o carro da minha mãe ontem mesmo. Em seguida liguei para uma amiga da faculdade que tinha se tornado paralegal. Ela me ajudou a entender exatamente o que constituía assédio e roubo de identidade no nosso estado e quais evidências eu precisaria para uma ordem de restrição. Eu tinha muitas. Então liguei para meu chefe, expliquei a situação brevemente e pedi folga na segunda-feira para resolver alguns problemas familiares. Ele foi compreensivo. Finalmente liguei para minha mãe. Ela atendeu no terceiro toque parecendo surpresa em ouvir de mim. Alexandre, está tudo bem? Não realmente, mãe. Precisamos conversar sobre Tyler pessoalmente. Posso ir aí amanhã de manhã? Houve uma longa pausa. Suponho que sim. Tom estará no trabalho, mas bom, prefiro conversar com você sozinho primeiro de qualquer maneira. Estarei aí às 10 horas. Passei o resto do domingo me preparando, organizei todas as minhas evidências, nas fotos do galpão da Operação Vingança de Tyler, as gravações, as tentativas de fraude de crédito, tudo. Eu fiz backup de tudo na nuvem e fiz cópias físicas. Se Tyler me ensinou alguma coisa foi ser minucioso. Na segunda-feira de manhã me vesti com cuidado, com uma blusa e calças simples, profissional, mas não intimidante. Eu não queria que minha mãe sentisse que eu estava indo atacá-la, mesmo que parte de mim a culpasse por acobertar Tyler todos esses anos. Quando cheguei minha mãe parecia nervosa. Ela claramente se esforçou, seu cabelo estava arrumado e ela estava usando uma roupa mais elegante do que seu habitual traje de descanso. A casa também estava impecável. Me lembrou de como ela costumava limpar freneticamente antes de meu padrasto chegar do trabalho. Tyler está aqui. Perguntei ao entrar. Ela balançou a cabeça. Ele saiu cedo, disse que tinha alguns negócios para resolver. Ótimo, isso podia significar qualquer coisa, desde vender substâncias até vandalizar meu carro novamente. Eu estacionei a um quarteirão de distância por precaução. Sentamos na sala de estar, desconfortavelmente em extremidades opostas do sofá. Minha mãe ficava mexendo na aliança de casamento, um hábito nervoso que ela tinha desde que eu me lembrava. Mãe, preciso te mostrar uma coisa. Eu disse, pegando minha pasta de evidências. Tyler tem me assediado desde o dia de ação de graças. Começou com brincadeiras, mas escalou para roubo de identidade e invasão da minha casa. O rosto da minha mãe passou por uma série de expressões, em confusão, descrença, defensiva e finalmente uma espécie de reconhecimento resignado. Ele tem estado perturbado. Ela disse baixinho. Desde que você voltou, ele sente que você está se exibindo, fazendo ele parecer mal. Mãe, eu dei a ele $15.000 e ofereci um emprego. Como isso faz parecer mal? Ela não tinha uma resposta para isso. Eu mostrei tudo a ela, nas fotos do galpão de Tyler, as capturas de tela das tentativas de fraude de cartão de crédito, as imagens de segurança do prédio dele entrando no meu apartamento. A cada evidência ela parecia encolher um pouco mais no sofá. Eu não sei o que você espera que eu faça. Ela finalmente disse em voz baixa. Eu espero que você pare de acobertá-lo. Ele não é mais uma criança-mãe. Ele é um adulto fazendo escolhas para machucar as pessoas, para me machucar, e eu não aguento mais. Peguei o último documento, um pedido de ordem de restrição que eu havia preenchido naquela manhã. Estou entrando com isso hoje. Tyler será legalmente proibido de me contatar ou se aproximar da minha casa ou local de trabalho. Se ele violar, será preso. Minha mãe começou a chorar, não soluços dramáticos, apenas lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Vocês são meus filhos. Respondi surpresa com a firmeza da minha voz. Mas você nunca me protegeu dele, então agora estou me protegendo. A porta da frente bateu fazendo nós duas pularmos. Tyler invadiu a sala de estar com o rosto vermelho de raiva. Que diabos você está fazendo aqui? Ele exigiu uma resposta olhando furiosamente para mim. Levantei-me mantendo a mesa de centro entre nós. Estou conversando com a minha mãe sobre seu pequeno hobby de me assediar. Tyler olhou para os papéis espalhados pela mesa, depois para o rosto da nossa mãe manchado de lágrimas. Algo pareceu estalar nele. Você acha que pode simplesmente entrar aqui e colocá-la contra mim depois de abandonar a família por anos? Você nem sabe o que passamos. Acalme-se. Minha mãe disse, mas sua voz estava tão fraca que mal era audível. Não, estou farto dele se achando melhor que todo mundo, voltando com seu emprego chique e seu apartamento, olhando para nós de cima. Mantive minha voz calma. Eu nunca olhei para você de cima, Tyler. Eu tentei te ajudar. Me ajudar? Ele riu amargamente. Você me deixou aqui com eles. Ele gesticulou em direção à nossa mãe. Você sabe como foi ser o único em quem eles podiam focar, o único que eles podiam criticar e controlar? Você escapou e eu recebi o dobro da pressão. Não era isso que eu esperava que ele dissesse. Por um momento quase senti pena dele, quase. Isso não justifica o que você fez. Eu disse firmemente. O assédio, o roubo de identidade e a invasão da minha casa. O rosto de Tyler mudou, um sorriso debochado substituindo a raiva. Prove que fui eu. Apontei para as evidências na mesa. Já provei. O sorriso vacilou, ele olhou para os papéis e depois para mim. E daí, vai chamar a polícia para mim agora? Se eu tiver que. Ele deu um passo em minha direção e eu instintivamente Foi então que notei o volume no bolso da jaqueta dele. Era aquela arma que eu tinha ouvido ele manusear? Minha mãe também viu. Tyler, o que tem no seu bolso? Ele ignorou mantendo os olhos em mim. Você sempre se acha tão esperto, não é? Senhor perfeito com sua vida perfeita. Minha vida não é perfeita, Tyler.
Eu apenas trabalhei pelo que tem em vez de tentar derrubar os outros. Trabalhou por isso? Ele gritou fazendo eu e minha mãe estremecermos. Você teve todas as vantagens, o pai sempre gostou mais de você, os professores sempre te ajudaram mais, mesmo quando você saiu foi mais fácil porque ninguém esperava nada de você. Eu estava confuso. Tom nunca gostou mais de mim, ele mal me tolerava. Eu sempre presumi que Tom não gostava de mim. Ele era frio, crítico e parecia irritado com a minha mera presença durante toda a minha infância. Nunca me ocorreu que a atitude dele em relação a mim pudesse ter mudado depois que eu saí. Não, Tom. Tyler cuspiu. Seu pai, seu padrasto, você não era quem tinha que viver de acordo com padrões impossíveis. Você não era quem era comparado a seu brilhante enteado todos os dias depois que você saiu. Bem, aquela foi uma reviravolta que eu não esperava. Olhei para minha mãe que estava olhando para qualquer lugar, menos para nós. Isso é verdade. Perguntei a ela. Ela suspirou profundamente. Tom mudou depois que você saiu. Ele estava orgulhoso de quão independente você era, começou a se perguntar por que Tyler não podia ser mais assim. Quase ria. Todos aqueles anos eu pensei que Tyler era o filho de ouro e aparentemente ele estava vivendo na minha sombra depois que eu saí, mas isso ainda não desculpava o comportamento dele. Tyler, Eu disse cuidadosamente, notando sua mão se movendo novamente em direção ao bolso. o que quer que tenha acontecido no passado, não justifica o que você está fazendo agora. Isso precisa parar. Ou o quê? Ele desafiou. Ou eu vou entrar com esta ordem de restrição hoje e vou prestar queixa por roubo de identidade e invasão. Isso é cadeia, Tyler. Ele tirou a mão do bolso, mas em vez de uma arma ele estava segurando as chaves do carro da minha mãe. Boa sorte provando alguma coisa, eu estou fora daqui. Tyler, espere. Minha mãe chamou, mas ele já estava indo para a porta. Lembrei-me do que meu amigo do Detran me dissera. Se você dirigir com a carteira suspensa, essa é outra acusação para adicionar à lista. Ele congelou com a mão na maçaneta da porta. Do que você está falando? Sua carteira foi suspensa há 6 meses. Eu verifiquei. Tyler virou-se lentamente, seu rosto uma mistura de raiva e descrença. Você verificou minha carteira? Que direito você tem? O mesmo direito que você teve de verificar meu histórico de crédito, eu acho. Respondi calmamente. A diferença é que eu não tentei arruinar seu futuro financeiro. Ele olhou para as chaves na mão, depois para mim e depois para nossa mãe. Por um segundo pensei que ele poderia jogar as chaves em mim. Em vez disso ele as jogou com força na mesa da entrada e saiu pela porta da frente. Minha mãe e eu ficamos em silêncio por um longo momento depois que ele saiu. Ele precisa de ajuda. Eu finalmente disse. Ajuda profissional que você e Tom não podem oferecer. Ela assentiu lentamente. Eu sei, nós sabemos há um tempo, mas toda vez que sugerimos ele ameaça ir embora e eu não posso perder outro filho. As palavras dela me atingiram inesperadamente forte. Ela me considerava perdido. Afastei o pensamento por enquanto. Você não está ajudando ele deixando ele continuar assim. Ele está destruindo a vida dele e tentando destruir a minha. O que você vai fazer? Ela perguntou baixinho. Juntei minhas evidências e as coloquei de volta na pasta. Isso depende do Tyler. Se ele parar completamente o assédio, eu não vou entrar com a ordem de restrição nem prestar queixa. Mas se houver mais um incidente, eu vou à polícia com tudo que tenho. Levantei-me para sair, mas minha mãe segurou minha mão. Alexandre, me desculpe por tudo, por não te proteger quando você era mais novo, e por deixar as coisas chegarem a esse ponto com Tyler. Foi o primeiro pedido de desculpas real que eu já tinha ouvido dela. Eu não sabia como responder. Então apenas assenti e puxei delicadamente minha mão. Eu me viro. Eu disse enquanto caminhava para meu carro. Eu me senti mais leve de alguma forma. Não porque eu tinha vencido contra Tyler, mas porque pela primeira vez eu tinha me defendido sem recuar. A bola estava com ele agora. Mal sabia eu que Tyler estava prestes a devolvê-la com vingança. 2 dias depois eu estava no trabalho quando meu telefone pessoal tocou com um número que eu não reconhecia. Quase ignorei, mas decidi atender. Alô, é Alexandre? Perguntou uma voz feminina. Sim, quem fala? Aqui é Patrícia do Hospital Westside. Seu meio-irmão Tyler está aqui na emergência. Você está listado como contato de emergência dele. Meu coração acelerou. Ele está bem? O que aconteceu? Ele está estável, mas sofreu um acidente. Ele está pedindo por você. Avisei meu chefe que tinha uma emergência familiar e dirigi até o hospital, minha mente correndo. Isso era legítimo ou outro esquema de Tyler? Só havia uma maneira de descobrir. Quando cheguei ao pronto-socorro, fui direcionado a uma cama com cortinas onde Tyler estava pálido e abatido. Seu braço direito estava engessado e ele tinha um corte feio na testa. Você veio. Ele disse quando me viu soando genuinamente surpreso. O que aconteceu? Perguntei ficando perto do pé da cama. Tentei atravessar a rodovia a pé, não estava prestando atenção, olhei para o lado e fui atingido por um caminhão. Por que você estava atravessando a rodovia? Ele encolheu o ombro bom. Indo para a casa de um amigo. A enfermeira entrou então verificando os sinais vitais de Tyler. O médico quer mantê-lo internado durante a noite para observação por causa da concussão. Você tem as informações do seguro dele? Tyler pareceu entrar em pânico. Eu disse que não tenho seguro. A enfermeira olhou para mim com expectativa. Senti-me em conflito. Mesmo depois de tudo que Tyler tinha feito, vê-lo ferido e vulnerável despertou algo em mim, um senso de responsabilidade que eu não conseguia ignorar completamente. Aquele ainda era o garoto com quem eu tinha crescido, a criança que havia sido moldada pela mesma casa disfuncional da qual eu havia escapado. Eu poderia ter ido embora, meio que queria, mas em vez disso peguei minha carteira. Eu cuido da papelada. Eu disse a ela. Você pode nos dar um minuto? Quando ela saiu, Tyler não me olhou nos olhos. Você não precisa pagar por isso. Eu sei. Não posso te pagar de volta. Eu sei disso também. Ficamos em silêncio desconfortável por um momento. Por que você veio? Ele finalmente perguntou. Depois de tudo que eu fiz. Considerei a pergunta. Porque apesar de tudo você ainda é família e eu queria ter certeza de que você realmente estava machucado e não apenas me atraindo para outra armadilha. Ele quase sorriu com isso. Justo. Inclinei-me para frente certificando-me de que ele estava olhando para mim. Mas é isso, Tyler. Meu último ato de boa vontade. Se você tentar bagunçar minha vida de novo, não hesitarei em usar tudo que tenho contra você, entendeu? Ele assentiu lentamente. Sim, entendi. Bom,
Agora vou pagar sua conta do hospital e te dar mais uma chance de mudar as coisas. O que você fará com ela depende de você. Quando me levantei para sair, ele chamou. Alex, Eu me virei. O quê? sinto muito pelo comentário sobre o pai no dia de ação de graças, aquilo foi longe demais. Não foi um pedido de desculpas completo, mas foi alguma coisa. Assenti em reconhecimento e fui procurar o setor de cobrança. Eu não podia saber então se Tyler estava verdadeiramente arrependido ou apenas dizendo o que ele achava que eu queria ouvir. Tudo o que eu sabia era que eu tinha acabado de ser uma vítima. Quer Tyler mudasse ou não, eu ficaria bem. Eu tinha construído uma vida para mim e ninguém, nem Tyler, nem minha mãe, nem Tom, poderia tirar isso de mim. Paguei a conta do hospital de Tyler, deixei minhas informações de contato para os médicos e saí para o sol sentindo pela primeira vez como se estivesse completamente livre da disfunção da minha família. Se este era o fim da vingança de Tyler ou apenas uma trégua temporária, eu estava pronto para o que viesse a seguir. Saindo do hospital naquele dia eu não tinha ideia se tinha acabado de cometer o maior erro da minha vida ou finalmente tinha chegado a Tyler. Parte de mim estava esperando a outra bota cair, como talvez todo o acidente fosse um golpe elaborado para me fazer pagar suas contas do hospital, mas de acordo com os médicos, seus ferimentos eram definitivamente reais. A concussão foi leve, mas o braço quebrado levaria semanas para cicatrizar adequadamente. Tentei tirar Tyler da minha cabeça e me concentrar no trabalho nos dias seguintes. Eu tinha feito o que podia, paguei suas contas médicas, dei a ele mais uma chance e deixei bem claro que não haveria mais oportunidades depois desta. A bola estava com ele agora. Cerca de uma semana após a visita ao hospital recebi uma notificação, era uma mensagem da minha mãe perguntando se eu tinha notícias de Tyler. Aparentemente ele não tinha voltado para casa depois de receber alta. Eu disse a ela que não tinha ouvido nada e sugeri que talvez ele estivesse hospedado com um amigo. Ela não pareceu convencida, mas me agradeceu mesmo assim. Mais 2 semanas se passaram sem drama de Tyler, sem assédio, sem pacotes estranhos e sem tentativas de fraude de cartão de crédito. Comecei a relaxar um pouco pensando que talvez o susto do hospital realmente tivesse feito algum sentido para ele. Então minha campainha tocou em uma tarde de sábado. Verifiquei minha câmera de segurança e congelei. Tyler estava parado do lado de fora da minha porta parecendo desconfortável com um jeans limpos e uma camisa de botões que eu nunca tinha visto antes. Seu braço ainda estava engessado e ele tinha olheiras profundas. Considerei não atender, mas a curiosidade falou mais alto. Abri a porta, mas mantive a corrente de segurança. O que você está fazendo aqui? Posso entrar? Ele perguntou sem me olhar nos olhos. Eu só quero conversar. Da última vez que você esteve aqui deixou peixe podre na minha bancada. Ele fez uma careta. Sim, eu sei. Sinto muito por isso e por tudo mais. Estudei-o por um momento. Ele parecia terrível, mais magro, cansado e estranhamente nervoso. Não um idiota arrogante que me atormentava há meses. Fechando a porta para soltar a corrente, estou gravando esta conversa no meu telefone. Acrescentei enquanto o deixava entrar. Tyler assentiu e me seguiu para a sala de estar, mas não se sentou. Ele apenas ficou ali desajeitadamente mexendo na borda do gesso. Então eu incentivei após um silêncio desconfortável. Eu queria te dizer que não vou mais te incomodar. Consegui um emprego, e bem, 2 empregos na verdade. Turno da manhã em um armazém e turno da noite em um posto de gasolina. E isso foi inesperado. Ok, que bom para você. E estou pagando a mamãe por todo o dinheiro que ela me emprestou ao longo dos anos, começando pelo seguro do carro que eu deixei vencer. Ergui uma sobrancelha. O que causou isso? Ele encolheu os ombros. O acidente eu acho. E hesitou. Tive que dormir no meu carro por algumas noites depois do hospital. Tive algum tempo para pensar. Espere, você está morando no seu carro? Por quê? Tom trocou as fechaduras. A voz de Tyler estava plana. Disse que eu não podia voltar até me endireitar e parar de assediar o enteado dele. Fiquei genuinamente chocado. Tom realmente tinha me defendido depois de todos esses anos. De qualquer forma, Tyler continuou. eu só queria dizer que sinto muito, de verdade desta vez. As coisas que eu fiz foram erradas. Você não merecia isso. Não soube o que dizer. Parte de mim suspeitava que era apenas outra tática de manipulação, mas ele parecia sincero. Onde você está hospedado agora? Perguntei. Consegui um quarto em uma casa com outros caras. Não é ótimo, mas é um lugar para dormir que não é um Honda Civic. Apesar de tudo, senti uma pontada de simpatia. Você precisa de dinheiro? Ele balançou a cabeça rapidamente. Não, não é por isso que eu vim. Na verdade, Ele enfiou a mão boa no bolso e puxou um envelope. eu queria te dar isso. Peguei cautelosamente e olhei dentro. Era dinheiro, não muito, talvez algumas centenas. Para que é isso? É o começo do pagamento da conta do hospital e do cheque que você me deu no dia de ação de graças. Gastei aquele dinheiro como um idiota. Olhei para ele tentando descobrir se era verdade. Tyler, eu não preciso. Eu sei que você não precisa, mas eu preciso pagar de volta. Ele olhou diretamente para mim pela primeira vez. Estou tentando consertar as coisas, não só com você, mas com tudo. Coloquei o envelope na mesa de centro. Fique com ele, use para se reerguer, mas se você realmente quer me pagar de volta, apenas siga o caminho que você está agora. Isso significaria mais do que o dinheiro. Tyler pareceu que ia discutir, mas apenas assentiu. Ok. Enquanto ele se virava para sair, me peguei perguntando. Você quer tomar um café algum dia? Hoje não, mas talvez na semana que vem. A surpresa no rosto dele foi quase cômica. Ah, sim, seria legal. Depois que ele saiu, sentei no meu sofá me sentindo estranhamente emotivo. Eu não era ingênuo o suficiente para pensar que uma conversa tinha magicamente consertado anos de disfunção, mas parecia que talvez, só talvez, houvesse uma chance para algo melhor. Liguei para Bárbara para atualizá-la sobre a situação de Tyler. Então ele simplesmente apareceu e pediu desculpas. Assim? Ela soou cética. Eu sei que é estranho,
mas ele parecia diferente, genuinamente humilde. Pessoas não mudam da noite para o dia, Lex. Não foi da noite para o dia, já faz quase um mês desde o hospital e aparentemente ele estava sem teto durante parte desse tempo. Bárbara suspirou. Só tome cuidado, ok? Mantenha a guarda um pouco alta. Ela estava certa, é claro. Um pedido de desculpas não apagava tudo o que tinha acontecido, mas eu não pude deixar de me sentir cautelosamente otimista. Na semana seguinte encontrei Tyler em uma cafeteria a meio caminho entre minha casa e seu novo quarto. Ele já estava lá quando cheguei nervosamente rasgando um guardanapo em uma mesa de canto. Trocamos conversas triviais e desconfortáveis sobre o clima e seus novos empregos. Ele perguntou sobre meu trabalho e eu dei a versão higienizada, ainda não pronto para compartilhar muito. Então finalmente disse, depois que esgotamos todos os tópicos seguros. Como estão a mãe e o Tom? Tyler fez uma careta. A mãe está chateada por eu ter me mudado, fica tentando me convencer a voltar para casa. O Tom na verdade tem sido estranhamente solidário com a ideia de eu encontrar meu próprio lugar. Sério? Isso não parece o Tom que eu me lembro. Bem, Tyler hesitou. depois da sua visita houve uma briga enorme, maior do que eu já vi. A mãe estava me defendendo, o Tom estava dizendo que eu precisava de consequências. Ficou bem feio. Senti uma pontada de culpa. Eu não queria causar problemas. Você não causou, isso já estava para acontecer há muito tempo. O Tom na verdade está fazendo terapia há alguns anos, algo sobre controlar melhor a raiva. Tyler riu sem humor. Teria sido bom se ele tivesse feito isso quando éramos crianças, né? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Tom em terapia. Sim, o médico dele disse que ele tinha que procurar ajuda ou ia ter um ataque cardíaco. Acontece que ser um idiota raivoso o tempo todo não é bom para a saúde. Nós dois ficamos em silêncio por um momento. De qualquer forma, Tyler continuou. acho que ver todas as evidências do que eu estava fazendo com você foi um choque de realidade para os dois e para mim honestamente. A conversa então mudou para memórias de infância, algumas boas, a maioria ruins. Foi a única vez que realmente conversamos sobre como era crescer naquela casa. Percebi que ambos tínhamos sido prejudicados por nossos pais de maneiras diferentes. Sabe o que é estranho? Tyler disse enquanto nos preparávamos para sair. Eu tinha tanta inveja de você por ter saído, mas eu nunca tentei sair. Não é fácil sair quando todo mundo está te dizendo que você não consegue se virar sozinho. Ele assentiu pensativamente. Sim, mas acho que estou descobrindo isso agora. Concordamos em nos encontrar novamente na semana seguinte. Enquanto dirigia para casa senti como se estivesse conhecendo meu meio-irmão pela primeira vez. Nos meses seguintes Tyler e eu desenvolvemos uma amizade cautelosa. Nos encontrávamos para um café a cada 2 semanas, às vezes apenas conversando, outras vezes sentados em silêncio confortável. Ele estava trabalhando consistentemente nos 2 empregos, tinha aberto uma conta bancária e estava lentamente construindo uma vida para si mesmo. Fiquei esperando que ele escorregasse ou revelasse que tudo era uma farsa elaborada, mas isso nunca aconteceu. Ele parecia genuinamente comprometido em mudar sua vida. 4 meses após sua visita inesperada ao meu apartamento, Tyler mandou uma mensagem perguntando se poderíamos nos encontrar no nosso café habitual. Quando cheguei, ele estava radiante. Fui promovido no armazém. Anunciou assim que me sentei. Supervisor de turno, melhor salário e horário regular. Isso é incrível, Tyler. Parabéns. E vou largar o emprego no posto de gasolina. Vou usar essas horas da noite para tirar meu GED. Fiquei genuinamente impressionado. Uau, você está realmente fazendo isso, não está? Ele assentiu parecendo orgulhoso e envergonhado. Parece que eu realmente não sou péssimo em tudo. Quem diria? Eu sabia. Eu disse sem pensar. Por isso te ofereci aquele emprego no banco no dia de ação de graças. O rosto dele caiu um pouco. E sobre isso, sinto muito por ter sido um idiota. Teria sido uma boa oportunidade. Bem, talvez quando você tirar seu GED podemos conversar sobre isso de novo. Meu banco está sempre contratando. Tyler ergueu os olhos surpreso. Você ainda me ajudaria a conseguir um emprego depois de tudo? As pessoas merecem segundas chances quando estão genuinamente tentando mudar, e você claramente está. Passamos o resto do nosso encontro no café conversando sobre os requisitos do GED e que tipo de cargos poderiam estar disponíveis no meu banco no futuro. Pareceu estranho, mas bom, planejar um futuro que incluísse Tyler de uma forma positiva. Naquela noite meu telefone vibrou. Era uma ligação da minha mãe. Temos conversado com mais frequência desde o acidente de Tyler, embora nossas conversas fossem geralmente breves e superficiais. Alexandre, Ela soou diferente, mais calma do que o normal. eu queria te agradecer por tudo que você disse para Tyler. Ele está indo tão bem agora, Tom, e eu estamos muito orgulhosos dele. Senti uma estranha mistura de emoções. Eu não fiz nada, mãe. Tyler fez essas mudanças sozinho. Mas você deu a ele uma chance quando tinha todos os motivos para não dar. E eu sei que nem sempre fui justa com você quando você estava crescendo. Apertei o telefone com mais força despreparado para essa conversa. Mãe, você não precisa. Sim, eu preciso, eu também tenho conversado com alguém, uma terapeuta. Ela riu nervosamente. Parece que todo mundo nessa família está fazendo terapia agora, exceto você. Quem disse que eu não estou? Respondi, embora não estivesse. Justo. De qualquer forma, eu só queria dizer que sinto muito por muitas coisas e sou grata por você estar nos dando, me dando outra chance também. Eu não sabia o que dizer, então apenas disse. Obrigado, mãe. Depois que desligamos, sentei na minha varanda olhando para as estrelas pensando em quanta coisa tinha mudado em menos de um ano, do desastre do dia de ação de graças para o que quer que essa nova dinâmica familiar estivesse evoluindo. 6 meses depois, Tyler passou no GED com louvor, o levei para jantar para comemorar e ele me chocou ao trazer minha mãe e Tom junto. Mais chocante ainda foi o quão agradável a noite se tornou. Tom estava mais quieto, menos autoritário do que eu me lembrava. Minha mãe parecia mais presente, realmente ouvindo quando as pessoas falavam em vez de apenas esperar sua vez de falar. No final da noite, Tyler me puxou de lado. Tenho algo para você. Ele disse me entregando um envelope. Dentro havia um cheque de $15.000, o valor exato que eu havia dado a ele no dia de ação de graças.
Tyler, você não precisa fazer isso. Sim, eu preciso, tenho economizado, a promoção ajudou e tenho vivido de forma super econômica. Ele sorriu. Além disso, consegui aquele cargo de nível inicial na agência do seu banco no centro, obrigado por me indicar. Você conquistou esse emprego por seus próprios méritos. Eu disse honestamente. Suas notas na entrevista foram excelentes. Ainda assim, eu não estaria aqui sem sua ajuda. Ele gesticulou para o cheque. E isso é só o começo, vou pagar cada centavo que você gastou nas minhas contas do hospital também. Tentei discutir, mas Tyler foi inflexível. Não se trata apenas de dinheiro, trata-se de responsabilidade, trata-se de ser o tipo de pessoa que honra suas dívidas. Olhando para seu rosto determinado, percebi que ele precisava disso mais do que eu precisava do dinheiro, então aceitei o cheque com um simples. Obrigado. Mais tarde naquela semana eu estava almoçando com Bárbara quando ela perguntou como estavam as coisas com minha família. Surpreendentemente bem. Eu disse a ela. É como se eu tivesse toda uma nova família que nunca esperei ter. E você tem certeza de que Tyler mudou de verdade, não está apenas fingindo? Considerei a pergunta seriamente. Acho que sim. Já faz quase um ano sem sinais de alerta. Ele está trabalhando duro, economizando dinheiro, até falando sobre aulas na faculdade comunitária no próximo ano. Bárbara assentiu. Bem, as pessoas podem mudar quando chegam ao fundo do poço. Parece que aquele acidente foi o despertar dele. Isso e ser trancado para fora pelo Tom. Acrescentei. Às vezes, a melhor coisa para alguém é ter que enfrentar as consequências. E o que acontece agora? Bárbara perguntou. Não sei. Acho que continuamos construindo, um café de cada vez. Naquela noite recebi uma mensagem de Tyler. O gerente da agência do centro quer que eu faça um treinamento para a equipe de atendimento bancário. Tudo isso é por sua causa. Respondi. Não, é por sua causa. Só fico feliz que você esteja bem. A resposta dele veio rapidamente. Jantar em família na casa da mãe neste domingo. Vou te proteger da nova onda de comida saudável do Tom. Aparentemente Couve agora é a personalidade dele. Eu ri alto e então digitei. Claro. Eu levo a sobremesa. Ao largar meu telefone percebi algo importante, a dinâmica familiar distorcida que havia definido minha infância tinha desaparecido. Não éramos perfeitos, nem perto disso, mas todos estávamos tentando a nossa maneira. E talvez isso fosse o suficiente. Tyler e eu nunca teríamos o relacionamento típico de irmãos, tínhamos muita história, muitas cicatrizes para isso, mas tínhamos algo que funcionava para nós, em uma amizade cautelosa construída sobre respeito mútuo e esforço genuíno. E pela primeira vez na minha vida senti que tinha um irmão, não apenas um meio-irmão que tornava a minha vida miserável. Às vezes a família que você constrói não é aquela em que você nasceu, nem mesmo aquela em que você cresceu. Às vezes é aquela que você forja através de conversas difíceis, segundas chances e a escolha de ver as pessoas por quem elas estão tentando se tornar, não apenas por quem elas têm sido.